Notícia urgente: Sampaoli demitido do Galo. É isso mesmo, Sampaoli não é mais treinador do Atlético. Vamos falar sobre isso. Já chega deixando o like no vídeo, ajuda demais a gente. Curte o vídeo, segue aí, inscreva-se no canal, né? Segue a nossa página aí, mas o like ajuda demais. Notícia urgente, tá? Saiu aí, tem poucos minutos. Tá bom? Tem 15 minutos aí, 20 minutinhos, que Sampaoli, o Atlético, é oficial, tá? Sampaoli foi desligado do Atlético, Sampaoli não é mais o treinador do Galo. Vamos trazer aí bastidores, daqui a pouco o Tanaka vai chegar aí para trazer bastidores também. Lógico, né? Um oferecimento aí de bot, internet aqui de BH, pega fibra ótica. Sampaoli demitido, Sampaoli não é mais treinador do Galo. Vou trazer aqui o Atlético. E é bem curioso porque já havia saído uma informação mais cedo aí nos bastidores que o Sampaoli estava realmente na berlinda, né? Que ele poderia de fato ser demitido e foi, né? E foi demitido aí. Tá aí pra você o perfil do Galo. Jorge Sampaoli não é mais treinador do Galo. Após reunião na cidade do Galo, no início da tarde dessa quinta-feira, as partes chegaram a um entendimento para encerramento do trabalho do técnico. Para a partida diante do Itabirito, neste sábado em Nova Lima, a equipe será comandada pelo auxiliar técnico Lucas Gonçalves. O clube agradece a Jorge Sampaoli e sua comissão técnica pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de sua trajetória profissional. Tá aí o Sampaoli, né? Então o Sampaoli, ele está demitido do Atlético, isso aí é oficial, como você acabou de ver. Ele não é mais o treinador do Galo. E, vamos lá, a gente pode imaginar, né, algumas questões e até informação, tá, do motivo, de dos motivos, né, que fizeram com que o Sampaoli fosse demitido aí do Galo. Não utilização da base, praticamente, né, utilizou muito pouco. A questão aí de reforços também estaria incomodando. O próprio treinador já deixou isso claro ontem mesmo, né? Estaria incomodando essa questão aí de reforços. Enfim, temos aí, com certeza, o Sampaoli não estava também tão satisfeito com a janela do Atlético. Por mais que ele tivesse concordado com alguns nomes que ele não indicou, né? Tivesse dado o aval. Mas você vê claramente a não utilização do Cassierra, do Alaminda. Então isso aí com certeza influenciou também. Mas o que mais influenciou, mais teria influenciado aí, é o pífio desempenho do Atlético, né? Os números, o desempenho do Atlético, os resultados nessa temporada, realmente isso influenciou bastante para o desligamento do Jorge Sampaoli. E a verdade, se a gente pegar aí dos bastidores e até o que é falado, né? O Paulo Brax, o Sampaoli ontem, você vê claramente que já não tinha uma sintonia de discurso. Parecia que havia um atrito, cada um querendo algo diferente. Parece que já havia aí um certo atrito com relação ao Sampaoli, né? À diretoria de futebol, aos donos da SAF. Então, esse atrito fez com que o Sampaoli fosse demitido, né? Os resultados fizeram com que o Sampaoli fosse demitido do Atlético, tá? E os números realmente são muito ruins, né? Se a gente pegar aí, principalmente nessa temporada, o Atlético venceu 2 partidas. Uma ótima ali contra o Cruzeiro, onde jogou muito mesmo, fez uma ótima partida, né? E Pouso Alegre, muito pouco, né? O Pouso Alegre fora de casa. O Atlético não conseguiu ganhar do Atlético com o Sampaoli, não conseguiu ganhar do Betim, não conseguiu ganhar da Tombense, né? Vários problemas no Campeonato Mineiro, no campeonato mais fraco. E no Brasileiro, o carro-chefe é o Brasileiro. 3 jogos, 2 empates e 1 derrota. E uma derrota e um empate em casa pro Remo. Aí não dá. Aí não dá para aceitar, né? Aí não dá para aceitar. Então, com tudo isso, o Sampaoli acaba de ser demitido. Nomes agora vão surgir. Aí eu vou deixar o meu nome preferido. Assim,
Muita gente agora... E eu já vou fazer um pedido, viu, torcedor? Não vamos fazer campanha agora, não. Que a última campanha deu muito errado. O torcedor não tem culpa de nada, tá? Deixar claro. O torcedor não tem culpa de nada. Mas a última campanha deu errado, né? Deu muito errado. O São Paulo podia realmente não ser o principal culpado do momento do Atlético. Cadê o zagueiro que deveria ter chegado? O primeiro volante. Hoje nós vamos trazer aí o nosso querido... Deixa eu até ver se o Henry vai lá, mas o Henry deve ir lá para acompanhar a chegada do Pérez, do Tomás Pérez, né? Mas não é o volante que a gente precisava, né? Até ok trazer o Tomás Pérez, parece ser um jogador muito promissor, mas não é o que a gente precisava, né? A gente precisava de alguém para chegar e jogar. O Tomás Pérez, por exemplo, ele não joga desde o final de novembro. E para você ter uma ideia, por isso que assim, o São Paulo tem culpa sim, para mim uma porcentagem alta, mas não é o maior ou o principal culpado, ou só ele é culpado não, jogadores também. Agora, o volante do Remo ontem, que fez uma partidaça, se você pegar os números dele na partida, o Pico, né? Eu até separei aqui, ó, eu até separei no meu Twitter, é o Leonel Pico. Tá aqui, acertou 33 dos 35 passes, teve 5 interceptações, 3 desarmes. Ele também venceu todos os duelos que disputou. O número de interceptações é o recorde de um jogador até agora nessa edição. Esse jogador, Leonel Pico, tá? Eu perguntei pro Garcês, falei, ô Garcês, você já indicou esse jogador? Ele seria uma boa pro Galo ou é mais pro Remo mesmo? Ele falou, não. Mandou um link, eu indiquei ele pro Galo. Então você vê que até o Remo consegue, e quando eu falo até o Remo não é menosprezando não, mas não é da grandeza do Atlético, né? E não tem o orçamento que o Atlético tem, é isso. O Remo conseguiu ir no mercado e trazer um bom volante, primeiro volante, de boa marcação, bom passe, e o Atlético não conseguiu. Aí é um erro de Paulo Brax, da diretoria de futebol, os donos da SAF também, que quando o Atlético tentou Galarza e outros nomes não liberaram dinheiro para trazer jogador pronto, e estão trazendo uma aposta. Então, assim, nesse momento, eu sinceramente acho que todos ali têm culpa no cartório desse momento do Atlético, né? Dessa situação do Atlético. Todos têm culpa no cartório, mas o Sampaoli, na minha opinião, o Sampaoli, ele mereceu ser demitido, tá? Então essa é a minha opinião. Mereceu ser demitido. E aí, como eu disse, torcedor, não vamos ficar agora fazendo campanha para treinador, não. Porque o treinador que o torcedor parece... Eu vejo nas redes sociais agora, já começou aquele Renato Gaúcho. Beleza, se avaliarem lá, o Renato Gaúcho é um bom nome, beleza. Talvez chegasse e realmente der certo. Show. Mas vamos só cobrar que eles pensem grande. Que consigam trazer um bom treinador. Não ultrapassado, mas um treinador, sabe? Bom, não vamos fazer campanha não, porque da última vez deu muito errado, mas muito errado, né? E o Sampaoli não fez um bom trabalho no Atlético desde o ano passado, tá? Desde o ano passado o Sampaoli não fez um bom trabalho, chegou na final, tudo bem, alguns bons jogos, mas na final errou muito contra o Lanús, Scarpa no banco, principalmente no segundo tempo. O Scarpa foi entrar naquele jogo contra o Lanús com 30 e poucos minutos, com o Rony péssimo pela direita. Enfim, cometeu seus erros. Na minha opinião, mereceu a demissão. Sampaoli mereceu a demissão, tá? Mereceu a demissão. E a demissão é justíssima. É justíssima. E eu torço sempre, aqui ó, eu torço pro Clube Atlético Mineiro. Eu não torço pro Sampaoli, eu não torço pro Cuca, eu não torço, quando eles estiverem no Galo eu vou torcer para dar certo. Mas eu torço pro Galo, eu não sou torcedor do Sampaoli. Então, o Sampaoli, ó, valeu, veio pela torcida, ele mesmo deixou isso claro, veio pela torcida. Óbvio que ele tentou fazer o melhor, não tava de sacanagem, nada disso. Bacana. Mas assim, justíssimo, o trabalho dele esse ano era péssimo, escolhas bizarras. Ontem o Hulk fez um gol e deu uma assistência.
Aí ele vai e tira quem? O Hulk do jogo. Ele fez um gol e deu uma assistência. Aí na hora que ele deu assistência, ele tira o Hulk, o melhor jogador ali dentro. Ele tira o Hulk da partida. Leitura de jogo péssima, ultrapassada. Então, o Atlético nessa aí acertou. E tomara que pensem grande, que consigam um treinador aí para mudar o patamar do Atlético. Só que aí para deixar claro, se não chegar esse zagueiro, tá? Se não chegar esse zagueiro para ser titular, agora principalmente pelo lado esquerdo, se não chegar esse zagueiro, se não chegar um primeiro volante aí, para realmente chegar e jogar, o próximo treinador pode até fazer um trabalho melhor, mas nós não vamos brigar por nada. Vamos continuar sofrendo muito, porque a nossa zaga é péssima com relação a peças, não só a treinamento, também era, mas com relação a peças. É uma zaga péssima e o meio-campo não tem o primeiro volante. O garoto que vai chegar hoje aí em BH, o Tomás Pérez, é uma promessa, muito boa promessa, mas ainda vai precisar de tempo para condicionamento físico e tudo. E talvez não esteja nem pronto. Um jogador de 20 anos, a gente precisa de alguém pronto para essa posição. Então tá na hora de levar o Atlético a sério. Então, recado para aqueles que comandam o Galo. Tem que levar a sério. Estão fazendo até um trabalho bom com relação a contratações. Mas a falta do zagueiro põe tudo a perder. A falta do primeiro volante pode pôr tudo a perder. Mesmo contratando bem. No final vão merecer críticas. Então, vamos buscar esse zagueiro. Mas não é zagueiro aposta e nem para compor elenco. É zagueiro para chegar e jogar. Nossa zaga é fraca. Primeiro volante. E aí, para finalizar essa parte, eu queria só dizer o seguinte, Beto. Qual treinador você... Eu não vou fazer campanha para nada, tá? Eu não vou fazer campanha para ninguém. Como eu disse, a última campanha aí da torcida deu errado. A torcida não tem culpa de nada, mas deu errado. Mas eu apostaria no Rafael Guanais. Esse cara é bom. Ah, mas tá no Mirassol. Show. Tem treinador aí. O Tite tava aí, ó, de Copa do Mundo. E tá aí lá no rival com eles loucos pra ele ir embora. Tem nome, tem título, tem tudo. Então, eu apostaria num cara que faz um time ofensivo, mais equilibrado, com sede de título, de vitória, querendo subir na carreira. E não aquele treinador que, por exemplo, o Renato poderia dar certo. Mas o Renato, se não der certo, ele já ganhou Libertadores, já ganhou tudo. Como jogador e treinador. Ele não precisa provar nada a ninguém. Então, se der errado, ele vai pra praia de novo e não tá nem aí. Eu quero um treinador com sede de vitória, de título. Entendeu? Eu quero agora um treinador. Um treinador. Ah, mas o Sampaoli, o bom do Sampaoli é que ele ficava lá infernizando, pedindo contratação. Então contrata um treinador e contrata alguém para ficar infernizando. Mas eu quero alguém que saiba treinar um time, que deixe um time bem treinado, equilibrado. Porque isso o Sampaoli, com todo respeito, não sabe mais. Se soube lá atrás, hoje, o trabalho dele, o time não tinha o menor equilíbrio. Então, eu apostaria, mas eu não sou o dono da SAF do Galo, eu não mando em nada, e para mim é muito mais fácil falar do que... Para mim, para você que está assistindo, é muito mais fácil falar quem a gente contrataria, porque no final não vai ser nós não seremos cobrados, não é a gente, né? Não é o torcedor, é quem tem a caneta na mão. Então que eles tenham bastante conhecimento aí, inteligência para trazer aí um bom treinador, como eles fizeram com o Gabriel Milito, que querendo ou não foi uma ótima contratação na época, achou um cara ali, pensou um cara muito bom, infelizmente não deu certo no final ali na Libertadores, mas muito bom treinador. Estavam pensando muito bem com relação ao Martim Anselmi, que a gente tem visto aí no Botafogo, que é um bom treinador, e o Botafogo cheio de problemas, não consegue registrar jogador, não consegue contratar, e ele ainda consegue fazer o time jogar bem. Então assim, pensaram bem, pensaram legal. Quem sabe não surge aí um bom nome, o Atlético não faz uma boa contratação aí de um treinador que saiba
escolher os melhores, que saiba ter leitura de jogo, que saiba treinar o time defensivamente e que saiba montar um time equilibrado. É isso que eu torço, é isso que eu espero, tá?